Fala rapaziada, firmeza total, eu sou o Carlos Thiago e faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. E hoje estou aqui para falar sobre uma treta, não de lambari, mas treta de tubarão, que envolveu todo o território dos Estados Unidos na década de 90. Se eu te perguntar quais são os maiores rappers americanos, com certeza você iria me responder Eminem, 50 Cent e Snoop Dogg. Mas eu teria que discordar de você. Os maiores rappers da história dos Estados Unidos são exatamente dois: Tupac Shakur e Biggie Smalls, Christopher Wallace. E você vai sacar do porquê. Essa foi uma treta que generalizou desde a costa leste dos Estados Unidos até o outro lado do país, na costa oeste, e que ficou marcado e enraizado na cultura hip hop norte-americana. O bagulho foi louco. É natural que você conheça mais o rapper Tupac, pois sua imagem é bastante difundida no Brasil pelos MCs Mano Brown e Tadeu do Facção Central, né? Sempre tem umas músicas ali do Racionais, do Facção Central ali que eles falam muito sobre o Tupac. E são legais, as músicas são ótimas. E além do mais, Tupac era um rapper bastante dinâmico e também se aventurava como ator. E fez filmes como Nada Além de Problemas, Poetic Justice, peço perdão pelo meu inglês, o meu inglês é analfabeto, mas vamos lá. Sem Medo no Coração, Able to Ring, O Lance do Crime, e tantos outros grandes sucessos onde ele foi destaque. Como rapper, Tupac era incrível e ele adorava produzir, mas na minha opinião, Biggie Smalls era o melhor. O cara era pica, velho, com rimas inigualáveis. Te aconselho a assistir o filme Notorious B.I.G. Não é isso? Nenhum Sonho é Grande Demais, onde conta toda a trajetória desse talento que nos deixou cedo demais. É igual eu falei, aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas nos Estados Unidos o cara é uma lenda. Mas vamos procurar entender pelo menos o mínimo do que aconteceu com esses dois talentos do rapper norte-americano? Vamos lá. Tupac Amaru Shakur nasceu em Nova York em 16 de junho de 1971, em um bairro distrito de Manhattan chamado East Harlem. Filho de Afeni Shakur e Billy Gerland, que eram membros ativos dos Panteras Negras, Tupac desenvolveu seu lado ativista bastante enraizado e influenciado pelos seus pais. Só para vocês terem uma ideia, quando Tupac nasceu, sua mãe enfrentava 150 processos de conspiração contra o governo dos Estados Unidos. Isso para você ter uma noção da influência que o rapper teve ao desenvolver seu talento. Apesar de não ser confirmado pela família de Shakur, muitas fontes, inclusive o relatório médico legista, mostram seu nome de nascimento como Lesane Parrish Crooks. Este nome teria supostamente entrado em sua certidão de nascimento porque a Fanny temia que seus inimigos pudessem atacar seu filho. E ela acabou disfarçando sua verdadeira identidade usando um sobrenome diferente. Ela mudou muito depois de se separar de Helland e se casar com Mutulu Shakur. Isso, pessoal, é só para vocês terem uma referência, mas eu vou procurar ser o mínimo possível para que o vídeo não seja muito longo. Vou procurar esmiuçar o melhor para vocês entenderem da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. Com 12 anos de idade, Shakur se matriculou na 127 Street Repertoire Ensemble do Harlem, um grupo de teatro, e foi escolhido como personagem Travis Younger na peça de A Rising in the Sun, que foi performada no Apollo Theater. Em 1986, sua família se muda para o bairro Baltimore, em Maryland. Depois de completar seu segundo ano na Paul Laurel Dunbar High School, ele foi transferido para a Baltimore School for the Arts, onde ele estudou atuação, poesia, jazz e balé. Ele atuou em algumas peças de Shakespeare também, como o Rei das Ratazanas em O Quebra-Nozes, e foi aí que ele desenvolveu mais um leque de seus talentos, o de ator. Já na adolescência, Tupac se mostrava popular em seu colégio.
pela capacidade de rimas improvisadas em batalhas com outros aspirantes a rapper, e isso o tornou bastante querido por todos. Ele tinha uma capacidade rara de ser respeitado por todas as tribos. Onde ele chegava, era muito bem recebido. Mas a vida desse guerreiro começou a se alinhar no seu destino, quando em junho de 1988 a sua família decidiu se mudar para a Califórnia. Em Marin City, onde ele ingressou no colégio Tamalpais High School. Foi lá que ele conheceu Leila Steinberg, que se tornou sua mentora e empresária. Aí, ó, ele do lado dela. Ela acabou sendo como uma segunda mãe para ele também. O álbum de estreia de Pac, em 1991, foi o Tupac Clipse No. Foi um álbum que de certa forma se tornou discreto e não teve nenhum top 10 hit, ou seja, não alavancou, não foi aquele impulso ainda na carreira dele. Em 1993 foi lançado seu segundo trabalho, Street for My Niggas, que o levou a conquistar o disco de ouro ainda no mesmo ano. Ou seja, mano, esse segundo álbum do cara foi pra arregaçar mesmo. Ele chegou até na Billboard, velho. Galera, daí pra frente o cara explodiu. Um trabalho atrás do outro em altíssimo nível. Mas como nada de graça, também vieram os problemas. Por exemplo, em 95, com 240 mil cópias vendidas apenas na primeira semana do álbum Me Against the World, Tupac estava cumprindo pena por agressão sexual. E nessa mesma época ele se casou com a namorada Keisha Morris, no dia 4 de abril, mas foram questão de meses para se divorciarem. Foi também na prisão que o rapper assinou com Death Row Records. Aliás, foi a mesma gravadora que pagou a fiança de 1,4 milhões de dólares para que ele fosse solto. Convenhamos, uma troca justa, né, velho? Tipo assim, ó, eu assino com você, paga minha fiança aqui, mano, e tamo junto. Isso também foi um marco para a gravadora, pois agregou o Pac a estrelas como Snoop Dogg e Dr. Dre. E ter esses caras sob contrato alavancou demais em todos os sentidos as aspirações da empresa. Isso, galera, foi um pouco do Pac para vocês. É óbvio que existe muito mais informações sobre a sua vida e sua carreira, mas o objetivo é resumir o máximo possível para que você entenda um pouco dessa treta lendária que balançou os alicerces da música norte-americana, como nunca antes e nunca depois. Jamais, mano. Depois da década de 90, depois de 97 ali, acabou, velho. Os dois era... E que também levou à morte desses dois mitos do rap. Agora, também vou resumir o máximo possível um pouco da vida de Christoph George Layton Wallace, Big Smalls, que nasceu no dia 21 de maio de 1972 no Brooklyn, em Nova York. Seus pais eram jamaicanos e foram para os Estados Unidos para tentar algo melhor, uma mudança que afetaria o processo de desenvolvimento do talento do filho em escrever histórias profundas, histórias que o cercavam em seu cotidiano. Voleta Wallace, sua mãe, era professora para crianças da pré-escola e seu pai, Selwyn George Layton, era um soldador. Quando Christopher Wallace, Big Smalls, tinha apenas 2 anos de idade, seu pai abandonou a família, o que acabou sobrecarregando sua mãe, fazendo com que ela trabalhasse em 2 empregos para sustentá-los. Aos 10 anos de idade, Christopher se destacava em sua sala de aula e conquistava diversos prêmios como estudante de inglês. Foi então que ele ganhou o apelido de Big, grande, que significa grande, em função de seu peso excessivo, mas que ele carregaria para sua vida artística como cantor para o resto da vida. O seu empenho escolar durou apenas até os 17 anos de idade, quando decidiu abandonar o colégio para se dedicar às ruas do Brooklyn, como traficante de drogas e se envolver profundamente na malandragem que o cercava. Rapaziada, eu faço uma ressalva aqui, novamente, para que vocês assistam um filme desse cara, pois também é rico em detalhes e muito bom.
Em 1989 ele foi preso por porte ilegal de armas e sentenciado a 5 anos de liberdade vigiada. Mas em 1990 ele violou a mesma sentença e foi preso novamente. Um ano depois de ser solto, ele voltou à prisão por vender crack. E lá ele ficou por 9 meses até pagar a fiança. O talento de Christopher no rap também era notado desde cedo. Enquanto estava nas ruas vendendo drogas, ele se entretia com seus amigos, improvisando rimas e vencendo batalhas de uma forma inigualável, onde cativava e ganhava muitos adeptos. Quando saiu da prisão, Wallace gravou uma demo sob o nome de Big Smalls. Não havia ainda um objetivo de conseguir um acordo legal, mas logo o nome Big Smalls começava a conquistar grandes referências como a editora The Source. E foi na The Source que o então agora Big Smalls estreou na coluna Answer Ripping, que era dedicado a inspirar rappers. Em um vídeo demo gravado, o produtor de discos Sean Combs conseguiu uma entrevista com ele. Mas quando as partes foram assinar o contrato de gravação, Combs foi demitido da Opton. Mas em pouco tempo, Combs fundou a Bad Boys Records e trouxe com ele Christopher Wallace. Ready to Die foi lançado em 13 de setembro de 1994 e quase que imediatamente alcançou as paradas da Billboard e vendeu 1.100.000 cópias de discos. E foi nessa mesma época que Big Smalls se tornou amigo de quem? Aí os dois aí, ó, do Tupac. Foi uma amizade bastante próxima entre os dois. Há relatos de pessoas ligadas aos rappers de que eles viajavam juntos quando não havia compromissos. Faziam churrasco na casa do Pac e de que o Notorious visitava com frequência. Um MC ali, desconhecido ali, Joe Carlan, disse certa vez que o estilo de Wallace foi inspirado por Shakur, Tupac Shakur. Em agosto de 1995, o grupo de Wallace chamado Junior Mafia, que faziam parte os seus amigos de infância, lançou seu primeiro álbum intitulado Conspiracy. O registro virou ouro e platina e ele continuou a colaborar com os amigos até o fim da vida. Até o final desse mesmo ano, Big Smalls era o artista solo mais vendido entre os rappers nos Estados Unidos e no planeta. Em julho, ele apareceria na capa da revista The Source com o título de Rei de Nova York domina tudo. Ou seja, o rei de Nova York domina tudo. Ele foi nomeado como o melhor artista individual e letrista do ano, consolidando para sempre a sua carreira. Bem, rapaziada, volto a repetir. Óbvio que existe muito mais detalhes em relação à vida do Pac e do B.I.G., mas acho que consegui esmiuçar um pouco de cada um para que vocês possam curtir um pouco dos dois. Agora eu vou tentar esmiuçar também um pouco do que envolveu a briga entre esses dois bons amigos que resultou na separação e na morte deles. Bem, no dia 30 de novembro de 1994, Tupac foi fazer uma visita no estúdio em que estava Wallace em Manhattan, Big Smalls. Quando estava entrando no prédio, ele foi assaltado e baleado numa tentativa de latrocínio. Aí tem até a foto dele aqui, todo fodido. Não tem. Mas eu vou falar pra você, isso fez Tupac pensar que até então o amigo estava por trás do incidente. Ou seja, pro Tupac, Big Smalls que foi tava ali por trás, orquestrou, essas tretas furadas da vida aí. Semanas depois, em uma entrevista, Big Smalls disse: "O fato de eu estar no estúdio na hora do incidente foi apenas coincidência. Pac não pôde dizer quem realmente fez isso com ele naquela hora. Assim, ele simplesmente jogou a culpa em mim." E tem mais, galera. Reza a lenda que em 2012, um homem chamado Dexter Isaac, que cumpre prisão perpétua por outros crimes, revelou que atacou Shakur na noite em questão e que o roubo foi orquestrado por um cidadão que era conhecido por Jimmy Rameth.
que é esse cara que vocês estão vendo aí. Na época, esse cara aí era um magnata e executivo na indústria do entretenimento. Hoje, esse mesmo cidadão cumpre prisão perpétua por obstrução de justiça, posse e uso de arma de fogo e conspiração para cometer assassinato. Logicamente, ele nega ter participação no incidente com o Tupac. Óbvio, né? Vai falar que tá lá pra ver. Em outubro de 95, a Bad Boy Records, Big Smalls, e a Death Row Records, do Tupac, já eram consideradas inimigas mortais e as trocas de farpas e ameaças eram constantes. E pelo fato dos dois estarem nos extremos do país, levou a rivalizar também uma costa contra a outra. Ou seja, costa leste contra costa oeste. E daí pra frente, galera, só guerra. Tá ligado? Daí pra frente foi treta. Tem até vídeo na internet do Tupac xingando o Big de gordo arrombado. Falando que comeu a esposa dele na época, né? E que se ela engravidasse o filho era dele. Nesse mesmo período, Notorious foi sentenciado a cumprir 100 horas de serviço. 100 horas de serviço comunitário por agredir 2 fãs por pedir autógrafos. Ligações de ameaça de morte para ambos os lados eram constantes. A mídia também fazia questão de colocar gasolina no fogo. E o que começou como uma amizade sincera se deteriorava cada vez mais, desgastando os dois envolvidos, Tupac e Big Smalls. Mas vale ressaltar que o Pac era o que mais provocava o seu jeito de proceder. Era de querer uma guerra generalizada. Por outro lado, o Wallace sempre defendia em entrevistas que não queria responder às suas provocações, pois não fazia parte do seu perfil. Até que no dia 7 de setembro de 1996, depois de assistir uma luta de boxe em Nevada, Las Vegas, Tupac foi baleado diversas vezes por um atirador a carro, vindo a falecer 6 dias depois por complicações dos ferimentos à bala. Logicamente, criou-se rumores sobre o envolvimento de Big Smalls no assassinato. Eu falar pra vocês, gurizada, é triste, né? A gente vê 2 camaradas aí que se conheceram de uma forma até inocente, né? 2 talentos aí que poderiam fundir os seus talentos e agregar muito mais para todo mundo, mas complicado. Depois do assassinato, logicamente, né, criou-se rumores sobre o envolvimento de Big Smalls. Uma série de 2 partes, uma série que foi lançada em 2002 em 2 partes, com o título Quem Matou Tupac Shakur, baseou-se em denúncias da polícia e múltiplas fontes reportaram que o tiroteio fora ordenado por uma gangue de Compton, chamada Southside Crips, para vingar o espancamento de um de seus membros pela gangue do Pac, horas antes, e que Wallace, Big Smalls, teria pago pela arma do crime. Mas essa teoria não se confirmou, pois na hora do ocorrido, Big Smalls estava em Nova York em seu estúdio produzindo. Ou seja, na hora que o Tupac foi assassinado, tomou os 6 tiros, Big Smalls estava praticamente do outro lado do mundo, tá ligado? Então não tinha como envolver o cara nisso aí, não. Isso aí é conversa pra boi dormir, mano. Pode crer? Nos meses que se seguiram à morte de Tupac, Big Smalls continuou produzindo, passando por diversas situações complicadas. Teve de pagar uma quantia de $41 mil em danos por uma agressão a um promotor de concerto. Também se envolveu em um acidente de carro onde quebrou a perna e teve de ficar muito tempo no hospital para se recuperar e era alvo de ligações ameaçadoras constantes. Ou seja, dia sim, dia não, os caras ligavam para ele, falavam: ó, mano, tá chegando a hora. Tá chegando a hora, o bagulho vai ficar louco. Mesmo diante das ameaças de morte, Wallace viajou para a Califórnia em fevereiro de 1997 para promover seu segundo álbum e gravar um clipe de seu single, Hypnosis. Cara, eu vou falar pra você, mano, é complicado, porque eu assisti o filme do Big Smalls e também vi uns documentários. Assim, eu acho que ele queria promover mais uma espécie de paz, né, entre os dois lados, entre a costa leste e a costa oeste.
né? Por um lado ele estava tentando, por um lado a mídia, né? Tava jogando gasolina em fogo, né? Todo mundo querendo realmente que a treta fosse a treta mesmo, né? Porque Tupac já tinha sido assassinado e o Christopher, o Notorious B.I.G., ele decidiu ir para Califórnia, né? Território do Tupac e de seus adeptos, para poder promover uma certa paz, né? Para poder promover ali, né, a paz entre os dois lados, mas foi complicado, velho. Esse álbum que ele lançou, Live After Death, foi agendado para lançamento em dia 8 de março de 97. Após uma cerimônia, Wallace foi participar de uma festa organizada pela revista Vibe e Quest Records. E na virada para a madrugada do dia 9 de março, por volta de meia-noite e meia ali, no começo, né? 9 de março, às 0 horas e 30 minutos, Wallace estava em seu carro Chevrolet Suburban, logo que saiu da festa e estava voltando para o hotel. Logo que parou em sinaleiro, um Chevrolet Impala preto parou ao lado do carro em que se encontrava Christopher Wallace e o motorista do carro disparou 4 balas que o atingiram em cheio. Os amigos ainda tentaram socorrer o cantor, mas a 1 hora e 15 minutos daquela mesma madrugada, ele foi declarado morto. Uma morte de uma lenda, né? Que levou à morte de outra lenda, né? Morre Tupac, meses depois, B.I.G. morre também. Vou falar pra você, velho, na minha opinião, por questões egoístas de megas empresários do ramo do entretenimento que só visam lucro. E com certeza culpa da mídia também, né? Que enfatizou muito isso. O fato é que essa briga de uma gravadora contra a outra acabou levando os dois maiores rappers da história, que com certeza estariam criando obras inigualáveis ainda hoje em dia. Rapaziada, para você que teve a paciência de estar comigo até agora, quero lhe agradecer demais por essa oportunidade. E esse canal vai sim evoluir. E se a gente evoluir, com certeza você também vai evoluir. Peço que se inscreva, ative as notificações e vamos rumo aos 100 mil inscritos. Tamo junto, gurizada. Tamo junto. Peço para você que você deu essa oportunidade aí. Que Deus abençoe você. E esse canal vai sim crescer. E se essa plataforma deixar esse canal criar corpo, com certeza eu vou refazer todos esses começos de vídeo de uma forma muito mais dinâmica e bacana para vocês. Tá bom? Eu me despeço aí com a foto dessas duas lendas. E fiquem com Deus.